Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite, né? Já é 5 horas da tarde aí, já tá acabando essa quarta-feira. E como vocês estão, gente? Meu nome é Amanda Duarte, eu sou uma das staffs da Sampa Diversa 2021. Sou quase formada em desenvolvimento de jogos na Game Development numa faculdade do Canadá e trabalho com produção e gerenciamento de projetos nos projetos de jogos que eu já fiz até hoje. É minha área favorita aí. E, gente, para quem não sabe, para quem chegou aqui agora, né, perdeu as lives de ontem. Ontem teve 2 lives já da Sampa Diversa 2021. Essa é a terceira live que a gente está trazendo aqui, que é uma palestra com a Dixel Game Publisher, coisa boa. Mas antes de eu chamar os convidados da gente de hoje, eu vou apresentar um pouquinho o que é a Sampa Diversa. A Sampa Diversa, né, esse ano é o terceiro ano consecutivo que está tendo essa sede em São Paulo. É uma sede da Global Game Jam, uma Game Jam gigantesca que tem ao redor do mundo já há alguns anos, muito legal, recomendo participar. Se você não é enquadrado no grupo de foco da Sampa Diversa, que é grupos minorizados na indústria de jogos, recomendo ainda participar da Global Game Jam, que está sendo online esse ano, então dá para você participar de qualquer lugar que você tiver, muito bom, muito legal. Vai se inscrevendo aí no canal também, dá aquele apoio. Tem link para poder se inscrever na Jam, pela Sampa Diversa, pela Global Game Jam, também aqui na descrição do vídeo. E é isso. Estou esquecendo de alguma coisa, meu Deus? Não. Vou chamar os convidados de hoje. Vamos lá, dar aquele bem-vindo para Érica Caramelo e o Álvaro Gabriele. Deixa eu tirar essa. Olá, boa tarde aí para todo mundo. Obrigada aí pelo convite da Sampa Diversa. É uma honra estar aqui representando a Dixel e também participando, né, representando grupos minoritários, né, que é a nossa essência também. Se apresentem, gente. Contem um pouquinho mais de vocês. Todas aí. Fala aí, Álvaro. Começa. Eu sou o Álvaro Gabriele. Eu trabalho há mais ou menos uns 20 anos aí na área de game. Eu tive já um estúdio de game chamado Trickster. Eu fui coordenador de um curso de jogos na FATEC. Aí eu trabalhei como diretor de criação na área de game e agora estou na área de projetos e negócios da Dixel, junto com a Érica. Que massa! Então, eu sou a Érica, também tenho eu tenho uns 15 anos, né, desse mercado de games. De digital eu já tenho uns 20 anos, 21 anos. Eu sou a CMO, né, que trabalho com a parte de marketing e comunicação da Dixel Game Publisher, assim como o Álvaro, sou cofundadora da empresa, né. Eu sou formada em publicidade, sempre fiz toda a minha trajetória em volta de digital e acabei indo parar na área de games, né? Uma coisa muito importante, assim, é que sempre essa questão das minorias, né? Por ser uma mulher que já está há tanto tempo dentro dessa indústria, né? Eu sempre estive ligada a esses grupos, né? Então, por exemplo, a Women Game Jam, que é uma Game Jam que a gente participa também, né? A Amanda realmente também acabei conhecendo lá, né? A minha área de estudos também, né? Recentemente eu terminei meu doutorado, que eu trabalho com a parte da indústria de indie games aqui no Brasil, então eu sempre comento que ao invés de publicar a minha tese, eu acabei participando da fundação da Dixel, né? Para justamente fazer essa ponte também entre o pessoal que está dentro da academia, né? Dentro da sala de aula, que inclusive eu também sou professora de jogos digitais, entre outros cursos também na área de marketing digital e tudo mais. Trabalho também junto com o Álvaro dentro de FATEC, né?
E essa é fazer justamente essa ponte desse pessoal que às vezes tem tanto potencial e que às vezes falta uma oportunidade dentro da área de games, né? Então foi uma maneira que a gente encontrou de criar a Dixel justamente para potencializar isso. Olha que legal. Tá vendo, gente? Só tem convidado bom hoje. Ontem também teve, se vocês perderam assistir, agora vou dar espaço para vocês e boa sorte, gente. Vocês vão arrasar, que eu sei. Eu já adoro os dois, né? Falando, eu sou fã da Dixon. Mas vamos lá, gente. Valeu. Obrigada, Amanda. Então vamos lá, vou falar um pouquinho, começar um pouquinho falando sobre a Dixel, né, Game Publisher, né? A Dixel, ela é uma publicadora de games nacional, ela não tem nem um ano, né? Ela foi fundada em março de 2020, justamente no início da pandemia aqui no Brasil, que a gente viu que teve um boom, assim, de acessos, né, online, a gente viu assim, não, é agora que a gente precisa realmente lançar. Foi uma ideia de três amigos, né, um LGBT, que é pai de jovens negros, eu, né, que sou mulher, e o Álvaro, que tem toda a questão da neurodiversidade também ali contemplada. A gente resolveu unir forças, que a gente já trabalhava junto dentro das universidades, né? Unimos forças para fundar a Dixel. A Dixel, ela, até no nome, ela tem a questão da diversidade, né? Então, Dixel vem de diversidade e pixel, né? Então, a gente acredita muito nessa junção, nessas duas questões. E toda essa questão desses públicos minoritários que, sim, eles precisam estar presentes dentro dessa indústria multimediática. A Dixel, ela acredita que a diversidade na indústria brasileira de games é uma potência, né? A gente que já trabalha já há tanto tempo dentro da área de games aqui, né? Eu também já tive estúdio, assim como o Álvaro. A gente sabe como é difícil, às vezes, emplacar alguns projetos. Então, caminhos tradicionais que em outros lugares do mundo costumam ser adotados, como, por exemplo, simplesmente publicar nas lojas virtuais e coisas do tipo, a gente acha que tem alguns outros meandros, assim, alguns outros caminhos que a gente pode vir a seguir, que cada projeto, cada público, para ser atingido, ele precisa de um caminho único, né? A gente precisa traçar isso. Então, nesses diferenciais que a gente acaba acreditando. Pode passar, Álvaro, por favor. E aí a gente tem, assim, o ecossistema da Dixel, ele trabalha ao contrário da maioria das publicadoras. Trabalha com os game devs, né, os estúdios e com os jogadores, que tem que se unir essas duas pontas. Nós acreditamos muito no potencial de trabalhar com marcas e eventos. Os eventos, até durante essa trajetória da Dixel, basicamente eles estão concentrados ainda de forma online, mas a gente acredita que as marcas, elas podem contribuir. Vocês podem reparar que nesse último ano a gente teve uma questão muito forte sobre o movimento negro, né? Muitas hashtags, né? Vidas negras importam e tudo mais. A gente viu toda essa movimentação social, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Então, justamente, trabalhar com essas marcas que são socialmente responsáveis, a gente pensa muito nisso, né? E também, obviamente, que tem uma ponta que faz parte também desse ecossistema da indústria de games, que é a parte da imprensa e a parte das stores, né? Mas a gente sabe que quando a gente está trabalhando com games independentes, e principalmente games que trabalham com diversidade, muitas vezes eles não vão ter uma monetização, talvez, de um grande game. A gente tem até algum outro caso dentro da indústria, mas a gente precisa, então, elaborar estratégias um pouco diferenciadas. Então, essa relação com a imprensa especializada em games ou sobre essas temáticas, né, sociais, e também as stores, ela acaba fazendo um pouco a diferença para a gente. Pode passar. O que a gente busca, assim, os games que a gente acaba trabalhando, eles sempre acabam tendo esse viés de diversidade, seja através da temática desse game, né, mas também pelas equipes.
né? Nós gostamos de dar oportunidade para que as pessoas que tenham, né, as equipes que tenham diversidade ali dentro do seu quadro, que também eles tragam para a gente esses games, porque esses games eles acabam tendo um olhar diferente de mundo do que a gente está habitualmente assim acostumado a ver dentro da indústria de games. Pode passar. E aí a gente tem um fluxo de trabalho da Dixel, que é algo assim que até a gente vem conversando sobre como trabalhar com isso. O que a gente reparou desde o início da Dixel, né, em função desse background que nós temos, tanto acadêmico quanto esse background também de mercado, o que a gente reparou é que não seria simplesmente adequar o jogo para que ele fosse adaptado em termos de localização, em termos de monetização, e publicar esse jogo, que seria a essência de uma publisher. Dentro de um mercado como o nosso, que é um mercado ainda que está engatinhando, né, e que as pessoas, às vezes, elas têm conhecimento técnico da ferramenta para desenvolver um game, mas não necessariamente conhecimento mercadológico de como funciona esse mercado. Nós elaboramos um fluxo de trabalho da Dixel que englobam 4 etapas. Então, antes de adequar esse game para publicação e publicar propriamente dito, assim como a divulgação dele, né, então as stores e mais a parte de PR, a gente acaba trabalhando com a parte de análise e planejamento. A maior parte dos jogos que a gente recebe, eles estão focados nisso. Inclusive, um dos próximos passos, assim, dentro da publisher que a gente vai lançar agora, já no próximo mês, a gente vai lançar alguns cursos para que a gente automatize um pouco essa parte, para que as pessoas tenham acesso a uma base de conteúdo, para que facilite justamente essa visão mercadológica, porque a gente veio reparando que muitas vezes os games chegavam até nós muito crus, né? Muito do tipo, a pessoa sabe usar a ferramenta, mas não sabe exatamente como é o processo de publicação de um game, né? Desde o Early Access até realmente a versão final desse jogo. Então, a gente vai elaborar alguns cursos, já estamos elaborando esses cursos. O primeiro é lançado agora em fevereiro, justamente para auxiliar nisso. E algumas consultorias que a gente vai acabar prestando também para atender essas demandas, inclusive demandas de muitas vezes do pessoal que precisa de determinadas pessoas dentro da equipe e elas não conseguem, né? Então, até pela questão da gente conhecer muita gente no mercado também e dentro de sala de aula, algumas indicações de pessoas para se trabalhar com a parte de outsourcing também. Pode passar. O nosso negócio, assim, é sempre fazer a parceria com o jogo, né? Os estúdios, eles são livres para fazer vários jogos e eles serem publicados na Dixel ou não, né? Mas que o nosso negócio o foco dele sempre na publicação, é sempre no jogo, e não necessariamente no estúdio. O estúdio não fica preso, né? É claro que a gente tem um contrato, que tem todas as cláusulas, as indicações de mais ou menos o que é o nosso modelo de negócio, que tem muitas semelhanças com as publishers, né, principalmente do exterior, mas que tem as peculiaridades do tipo de entender que nós estamos trabalhando dentro de uma indústria de games brasileira, né, uma indústria independente. Então, essas questões, elas sempre vêm à tona. Pode passar. Dentro desse ano aqui, nesse primeiro ano, né, primeiros 9 meses de gestação aí praticamente da empresa, nós tivemos alguns números, né? Foram 46 pitches, 32 eventos nacionais e internacionais que marcamos presença, 11 projetos que nós fizemos a parte de consultoria, a mentoria um pouco mais próxima, e a gente já teve um grande jogo com projeção na mídia, mas como a gente está num processo agora também de fazer uma readequação desse jogo, né? Provavelmente o lançamento dele será em março, né? E nós temos uma coisa também que é importante de salientar. É muito difícil, muitas vezes, você simplesmente publicar um jogo independente,
e esperar resultado simplesmente da venda desse jogo. Eu acho que esse é um grande beabá, que inclusive, né, o Álvaro, ele já vai até mostrar algumas coisas sobre uma publisher, o que é o trabalho basicão, assim, de uma publisher, e que cada estúdio, cada game dev deve estar atento ao que conversar, como chegar numa publisher, né? Mas a gente precisa entender que dentro desse mercado brasileiro, muitas vezes, você não acaba pagando o custo desse game, né? Uma vez que você não tem investimento de marketing como outras indústrias de games têm esse investimento de marketing, que é muito forte. Muitas vezes até ele supera o valor do custo de produção do jogo. E a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil. Então, o que a gente vem trabalhando com essa questão dentro da Dixel? A Dixel não simplesmente pega um jogo e coloca numa loja virtual, porque a loja virtual muitas vezes tem um boom nos primeiros dias e depois cai, o algoritmo derruba. A gente está acompanhando muitos casos assim. Então, para monetizar esse jogo fica muito difícil. Então, as parcerias com as marcas socialmente responsáveis, elas são muito importantes nesse sentido, porque nós fazemos essas parcerias para que o jogo ele se pague através desse apoio, né, esse subsídio das marcas, que estão cada vez mais online. Então, esse cenário de pandemia, de alguma maneira, acabou alavancando muito essa visão, né, de mercado. Mas a gente também tem essa própria questão de que a gente acaba utilizando a base de usuários dessas grandes marcas para projetar o game também. Algo que, se nós fizéssemos a mesma estratégia básica de simplesmente publicar nas lojas virtuais e não fazer esse tipo de parceria, nós não teríamos o mesmo potencial. Então, nós somos uma publisher, mas nós trabalhamos com os projetos de uma maneira muito detalhada. Então, não é uma publisher que terá muitos games publicados, mas são games muito bem elaborados, respeitando essas questões sociais, né? E trazendo marcas e trazendo, obviamente, retorno do investimento para os desenvolvedores. Então, nós temos realmente uma preocupação que as pessoas que estão dentro dessa indústria consigam viver trabalhando com games dentro do Brasil. E a gente acredita que isso daí é super possível. Pode passar. Vou deixar com você aí agora, Álvaro. Tá bom. Bom, a gente dividiu essa apresentação em 3 partes, né? Além da parte reservada aí para as perguntas depois. Mas essa aqui é uma parte que a gente criou aqui com dicas, né, para quem pretende publicar os seus jogos, principalmente com alguns termos que são mais técnicos, né? Então, isso faz parte de um conhecimento que ele foi, que a gente teve também um pouco que construir ao longo desse período. A gente acabou aprendendo também muita coisa, mas também principalmente porque a gente vê que tem publishers que estão preocupadas em difundir um pouco mais, né, desse conhecimento, né? A gente viu aí a Halfurry que divulgou, né, todo o material jurídico, incluindo o contrato de publicação, e isso também é uma preocupação nossa, né, porque a gente sabe que assim, né, como desenvolvedores aqui no Brasil, eu acredito que a gente esteja num patamar já bastante alto, né? A gente tem conhecimento, a gente tem criatividade, a gente conhece, né? A gente tem a habilidade com as ferramentas, mas a gente quer se preocupar muito em desenvolver, né? E tendo, né, eu principalmente tendo essa experiência na coordenação de curso de jogos, sempre me preocupou muito essa questão de, ok, né, estamos ensinando todo mundo a desenvolver, muito legal, né, a criar os jogos, beleza, mas
faltava sempre um pouco dessa preocupação, e eu acho que isso é geral, e é uma questão complicada, mas depois que você desenvolve, o que vai ser? Então, todos nós, eu acredito, ou pelo menos a maioria, tem essa preocupação de, né, vamos ganhar a vida fazendo isso, certo? Então, não adianta eu formar desenvolvedores que só saibam desenvolver. A gente tem que trilhar um caminho onde, né, seja viável desenvolver, que a gente ensine a desenvolver, mas que a gente ensine a ganhar dinheiro. E eu acho que isso as universidades erram um pouco, né, de maneira geral, porque não ensinam a ganhar dinheiro, ensinam a desenvolver. Então, acho que isso é uma preocupação, a gente estuda muito, né, todo mundo, a gente vê isso, né, todo mundo se importando muito com construir esse conhecimento, né, muito em princípio na teoria, depois a gente consegue levar para a prática, mas a gente não, no mundo acadêmico, principalmente, a gente não evolui muito disso. E uma outra coisa, antes de abrir isso aqui com vocês, essas dicas, eu particularmente, eu acho que todo mundo que se preocupa em desenvolver, em aprender a desenvolver game, que se preocupa em se formar nessa área de game, deveria antes passar pela experiência de empreender no mercado e depois passar por uma experiência de estúdio, porque você precisa, né, formar o seu portfólio, você precisa criar experiência para depois você conseguir né, pleitear uma vaga dentro de um estúdio de games. Então, acho que, além do que, se você começa empreendendo, você tem uma chance maior, de repente, até de conseguir emplacar um jogo, né, seu, né, e conseguir se manter com isso. Então, essas preocupações todas, então, levaram a gente primeiro, né, a pensar nessa ideia da Dixel, e segundo, né, nessas conversas que nós tivemos com os estúdios e com desenvolvedores, sempre a gente vê muito essa, né, que claro, existe uma evolução em torno disso, né, desse conhecimento de publishing, mas tem algumas coisas assim que a gente vê que elas assustam, né? Então todo contrato de publicação ele assusta, e sendo com a Dixel ou sendo com qualquer outra publisher, sempre vai ter termos, sempre vai ter questões que são fundamentais aí. Então é um pouco disso que a gente trouxe aqui nessas dicas, né? Que é a segunda parte aqui da apresentação. E aí, só antecipando um pouco, né, do que vai ser a terceira parte, é juntar essas coisas um pouco, né? Como que essa parte mais relacionada com a diversidade, né, o conceito de diversidade, e né, todo o trabalho que a gente tem buscado, né, fazer até aqui, como que isso, né, se potencializa com essas questões técnicas aí, que a gente gostaria também de compartilhar um pouco. Eu acho que muita coisa não é novidade para muita gente, mas é sempre legal a gente atentar para essas questões que vão do mais simples ao mais complexo, né? Então, quando a gente fala de plataformas de publicação, isso é uma coisa que a gente viu que sempre tem dúvida, independente de ter criado um jogo mobile ou de ter criado um jogo para PC, ou a pretensão de publicar isso posteriormente, né, fazer um porting para um console. A principal questão, né, depois, claro, de você ter definido né,
o seu sistema operacional, né, de ter definido para onde que isso vai, né, qual que é a plataforma, mas depois disso é você ter né, atentar para taxas e para condições que né, as várias plataformas de publicação elas definem, né? Então a gente sabe que a Steam tem lá uma taxa, né, de inscrição ali de $100, depois você tem que pagar, né, por venda 30%, ou pode variar, né, para 25% se superar os 10 milhões em venda. O itch.io é uma plataforma que é gratuita, mas ela tem uma coisa interessante, que é você poder testar o jogo um pouco com os jogadores antes de subir numa plataforma como a Steam, por exemplo. Então, né, claro que dentro do itch.io, se é esse o seu propósito, talvez você possa, por exemplo, fazer um playtest, deixando ali o jogo, né, de uma forma gratuita, que os jogadores vão poder acessar, inclusive, né, deixando aberto, talvez, para as publishers, né, quando é esse o caso, de já ter um produto em andamento, disponibilizar ali e as pessoas conseguirem acessarem, conseguirem jogar esse jogo, poderem opinar também sobre ele. O Game Jolt tem uma taxa que vai até 10%, né, o desenvolvedor decide ali, eles dizem, né, que não querem mais do que 10%, só que também é uma plataforma que tem menos visibilidade. O GOG, né, ou GOG, é uma plataforma mais, né, um pouco menos conhecida, mas que tem bons títulos, né, também tem ali os 30%. Humble Bundle tem uma questão interessante, né, que 10% são doados para caridade, mas a Humble Bundle ela tem uma curadoria um pouco mais difícil, né, de entrar. Google Play, né, aquela taxa de $25 para né, entrar como desenvolvedor e 30% para cada venda. A App Store, que você paga $99 anualmente, mais os 30% da venda. A Amazon, que está em 30%, e a Epic, que, né, veio com uma política bem agressiva aí, né, de 12%, e se o jogo for feito na Unreal, eles cobrem os royalties, né, da engine. E isso acaba sendo um diferencial importante, né, para quem usa, né, ferramentas mais parrudas, né, como a própria Unreal, acaba sendo um diferencial aí né, por essa taxa de 12%, que é bem convidativa, né, vamos dizer assim. Em relação a contratos de publicação, tem algumas coisas, né, que são questões importantes aí a serem observadas, né, e aí são dicas mesmo de qualquer contrato que for fechar, tem que estar atento, né, a essas questões, né. A primeira, que são os prazos, né, então precisa saber quando que o jogo vai ser publicado, qual que é a vigência desse contrato, né, quanto tempo, né, você fica ali, né, em parceria, né, ou atrelado a essa publisher, como e quando o contrato pode ser rescindido, porque alguma coisa pode não dar certo, e isso é fundamental para entender, né, se essas coisas, né, que podem dar errado, se elas acontecerem, tiver que rescindir o contrato, como rescindir e o que vai acontecer. Como e quando ele pode ser renovado, se for o caso, né, então
contrato tem esse período de vigência e acabou a vigência do contrato, pode ser renovado? Se for renovado, o que acontece? Quais são essas condições? Como e quando serão feitas as transferências, tanto de investimento quanto de pagamentos, né? Então, a gente sabe que muitas publishers investem valores, né, às vezes bastante altos até nos jogos, e se você, por exemplo, deixar para receber o valor todo de uma vez, né, por exemplo, ali no final do ano, você vai pagar um imposto altíssimo, dependendo de como que for essa transação. Então, tanto o investimento quanto o pagamento, precisa ficar atento, né? Como é que vai ser feita a transferência, né, de quem para quem, né, quando isso acontece. Então, aí também é uma questão importante. E também em relação ao prazo, quando que devem ser entregues tanto os arquivos do jogo, quanto havendo atualizações, quando que essas atualizações devem ser entregues, né? E isso acaba sendo importante, porque às vezes deixa passar um detalhe desse e acaba sendo cobrado em relação a isso. Olha, né, chegou né, uma necessidade de atualização, então isso aí vai ser para tal data e de repente o time não consegue. Então precisa estar bem alinhado isso, precisa estar bem acordado isso para não gerar problema depois. Em relação à propriedade intelectual, que é outra coisa fundamental, sempre tem uma pergunta, né, importante em relação a isso, né, de quem é essa IP, né, essa propriedade intelectual. É da publisher ou é do desenvolvedor? Normalmente, as publishers, quanto maiores elas são, maior é a tendência delas quererem a propriedade intelectual para elas. Elas ficam donas dessa propriedade intelectual e pagam os royalties para o desenvolvedor. Então, isso é uma coisa que precisa tá bem acordada, né? Muitas vezes, né, ver se realmente vale a pena. Normalmente, eu acho que não vale você ceder a propriedade intelectual para uma publisher, mas a maioria ainda trabalha assim, né? Mas acho que aí também é uma questão de ver se isso realmente, né, tem fundamento, né, faz sentido para o estúdio ou não. Pois outra coisa importante, né, se a publisher vai ter direito de preferência para publicar jogos futuros usando essa mesma IP, então, né, tem que ter esse cuidado, né, também, dependendo de como for esse acordo, se a IP continua valendo para outros jogos, né, futuramente, que aí é uma questão fundamental. Quem obtém o direito dos trabalhos derivados, né, e aí também é uma questão bem interessante, porque eu acho que a gente não deve querer que o jogo ele seja apenas o jogo, né? Se você cria um bom personagem, se você cria uma boa narrativa, se você tem uma boa trama, então são várias coisas, né? Você tem uma boa arte, são várias coisas que podem derivar a outras, né? Você pode ter um personagem virando uma action figure, virando um bichinho de pelúcia, e eu acho que a gente tem que realmente buscar isso, né? O jogo para fora do jogo. Mas se você fizer isso, né, o jogo de repente faz sucesso e começa a derivar outros trabalhos, né, outros produtos, então quem vai ter o direito sobre isso? A outra coisa, né? De repente o jogo tem um conteúdo ali que foi ofensivo ou é ilegal em algum território onde ele está sendo publicado. Se por acaso isso acontecer, passou batido a acontecer, quem vai se responsabilizar por isso? É a publisher ou é o estúdio? Tem que ter muito cuidado com isso, porque né, você pode publicar jogos na China, na Índia, na Rússia, e
e tem que checar bem nessas questões legais e ofensivas, né, em territórios específicos e principalmente quem está se responsabilizando por isso, para não ter problema, inclusive legal, né, em relação a isso. A publisher, ela pode modificar os recursos e materiais promocionais, né? Também é uma coisa que acontece bastante, né? De a publisher intervir nisso, querer modificar, né? O estúdio pode ter produzido um material e a publisher querer modificar, ou a publisher pode querer ela mesma criar ou terceirizar isso. Então isso também tem que ficar bem acordado. E uma coisa também que é importante, né? Quem é proprietário de contribuições terceirizadas individuais, né? De repente você pagou alguém para fazer o som, né? Na parte de áudio do jogo, de repente você pagou um freelancer para fazer a arte do jogo, então essas pessoas cederam os direitos, né? ou os direitos, né, desses assets, né, específicos serão dessas pessoas. Então você também ter cuidado, né, na hora de fazer o contrato para deixar isso bem esclarecido. Depois essa questão de aprovação, né, de alterações e atualizações, né, então principalmente prazos em relação à aprovação, né, dessas coisas. Então, de repente, você está ali numa correria, a publisher tem que aprovar e a publisher não aprova, né, ela demora, não dá um retorno. Então, esse retorno tem que ser bem observado aí para ninguém acabar perdendo o timing de divulgação e até mesmo da publicação. E em alguns contratos você vê até o seguinte, né? Se a publisher não der retorno, é considerado que aquilo estava ok. Né, é considerado ok. Então, né, tem que ter muito cuidado com isso, né? Se isso existe no contrato ou não. Quem são as pessoas que vão aprovar ou reprovar as atualizações, né, e as alterações? Isso porque você precisa, né, primeiro ter um contato muito próximo com as pessoas, saber como encontrar, saber, né, ter né, o contato ali sempre à mão para poder recorrer. Depois, né, o que mais que pode ter que passar por aprovação, que não é só o jogo especificamente, mas queremos fazer um desconto, queremos fazer materiais promocionais, queremos fazer um novo trailer, queremos ter uma presença num evento. Quem que aprova isso? Você decide. Então, você é o estúdio, você só simplesmente vai comunicar a publisher lá, aqui, a gente vai fazer um evento aqui e boa. Claro que não dá para ser assim, tem que ter esse cuidado, né? Normalmente isso está em contrato, tem que observar isso. E ver que garantir que tudo isso seja documentado, né? Então, como que você comprova aprovações? Então, né, se alguma coisa foi aprovada pela publisher, então tem que ter um documento de preferência, né, por escrito, que esteja ali, né, comprovando isso. Então, isso também é um fator importante. Outras coisas, né? Quem vai ficar responsável pelo quê? Então, controle de qualidade, playtesting, marketing, relações públicas, viagens. Muitas vezes a gente acaba, né, vendo assim, estúdios que de repente você conversa, vamos publicar, vamos. Mas aí daqui a pouco o pessoal já está ali, tá fazendo marketing, né, por conta própria, escrevendo coisa que às vezes não deveria, escrevendo coisa errada, sai uma imagem mais ou menos, e aí alguém tem que estar responsável por isso. Se for o estúdio, né, se tiver no contrato, é o estúdio, tudo bem. Mas se tiver no contrato que é a publisher, precisa ter cuidado com isso, inclusive, né, quais são as penalidades, se houver, né, de você sair fazendo alguma coisa que deveria passar pelo crivo ali da publisher. Então, né, além disso,
O que acontece se a publisher não fornecer os serviços, né? Como que você pode se resguardar disso, aquilo que ela se propôs a fazer? Então a publisher vai fazer controle de qualidade, então a publisher vai fazer o playtesting, a publisher vai fazer marketing, ela vai fazer RP. Então, aquilo que tiver ali no contrato, né, que a publisher, né, se compromete a fazer, e se ela não fizer, tem que ser cobrado de alguma forma. O que acontece com o desenvolvedor se não entregar o jogo? Ou tanto dentro do prazo, quanto, né, simplesmente, né, desaparece ali, não entrega. Então, claro, nós, né, como desenvolvedores, estou me colocando aqui no lugar de desenvolvedor também, mas a gente vai assinar um contrato, né, tem que saber, não entreguei, o que acontece então se eu não entregar, ou não entregar no prazo. Em relação a sequências, expansões, porting, produtos, né, específicos, né, aí a gente já falou um pouco, né, o que acontece com o IP em cada um desses casos, né? Então, né, os produtos a gente já falou, mas sequências, expansões, o porting, né? Muitas vezes isso precisa vir detalhado ali no contrato, acaba vindo detalhado no contrato. Quais são as responsabilidades em cada caso, né? No caso de porting, no caso de expansão, porque talvez você tenha um responsável diferente pelo porting e um responsável diferente por produtos, vamos dizer assim. Então, né, né, além da responsabilidade dessa relação desenvolvedor e publisher, você também pode ter pessoas diferentes dentro da publisher ou dentro do estúdio que vão ficar responsáveis por essas coisas. Como serão pagos os royalties, né, se for o caso de pagar royalty, né, como que serão pagos esses royalties em cada caso, né, um porting, uma expansão, um produto. E os prazos, né, que podem variar também em cada um desses casos. Vou pensar que para cada coisa que você faz, né, cada um desses casos é como um jogo totalmente novo que você está desenvolvendo. Depois, né, em relação à receita, como é que ela vai ser dividida, né? Então você tem ali, né, algo a receber, como que é essa divisão. A gente vê muito a proporção, vamos dizer que é quase um padrão, que é 70 da publisher, 30 do estúdio, às vezes depois de um tempo fica meio a meio, mas isso é importante observar, né, como que isso vai ser distribuído. O que a publisher considera como a receita líquida, né? Ou seja, o lucro, o recebimento líquido, né? Se ela estiver definindo isso, né, em algum momento que ela está falando que a receita líquida é essa receita que vai ser distribuída, então o que é exatamente que ela considera receita líquida, é bom ter isso claro. O contrato tem que descrever, né, bem claro esse acordo de royalties, se houver, e esses detalhes de uma receita mínima a ser atingida, né? Então, às vezes você tem que essa proporção 70-30 tem um valor mínimo a ser atingido até que passa a ser considerado meio a meio, por exemplo. Então, tem que considerar isso também. Em torno de contratos de publicação, sempre, né? Então, coisas que tem sempre que ver, que fazer, que ter. Então, sempre ter uma cópia do contrato, né, perto ali para poder consultar. Sempre ter um advogado para fazer uma leitura do contrato junto, antes de assinar. Sempre confirmar, né, se informações, né, tipo taxa, propriedade, prazo, correspondem ao que foi previamente acordado, porque muitas vezes a gente acaba conversando isso e depois no contrato pode vir outra coisa. Então, sempre confirmar se aquilo que já foi conversado está batendo ali no contrato.
certificar que o contrato é uma linguagem, né? Eu coloquei aqui equilibrada, mas é uma linguagem que você consiga entender, né? Principalmente se estiver fazendo negócios, né, num país diferente, que respeite as suas posições legais, ideológicas, né, que não vai contra os seus princípios, por exemplo, né, alguma coisa desse tipo, e a própria legislação. Procurar ler o contrato fora dessas reuniões, né, que se faz com a publisher antes de assinar. Então, pede para avaliar esse contrato até antes mesmo de falar com o advogado, porque se aí você já pega as dúvidas ali, e aí depois você já leva essas dúvidas mais ou menos prontas para um advogado, alguém que entenda de um contrato de publicação, e aí reserva um tempo para isso. E é claro, sempre buscar os contratos que ajudem a crescer como desenvolvedor. Então, né, contratos que de repente, assim, você nem percebe, mas vão destruir a sua carreira, pode acontecer. Então, mas procura aqueles que vão te ajudar a crescer, né? Tem muitas publishers preocupadas também com isso, né? Com como que vai ser a evolução de um estúdio, de uma carreira. Então, procurar esses contratos onde você enxergue essa, né, essa possibilidade de crescimento também, não ficar só preso a publisher. Por outro lado, né, nunca assinar um contrato sem ler ou sem examinar, obviamente. Nunca deixar as emoções guiarem as decisões, né? Uma frase meio coach, né? Mas é verdade, né? Às vezes a gente fica na empolgação ali, vamos assinar, né? E deixa, né, se guiar pela emoção. Então, né, tem que ser um pouco racional nessa hora. Nunca entrar numa negociação, né, sem ter um objetivo claro ou sem ter uma estratégia para sair, né, dessa negociação. Então, sempre pensa se alguma coisa não estiver agradando, não estiver dando certo, como é que você sai dessa negociação, né, deixando as coisas ainda, né, sem arrumar treta com ninguém, sem criar nenhuma confusão. Nunca permitir que uma publisher se aproprie do seu trabalho sem essa obrigação, né, de te acreditar por ele, né? Então, de alguma maneira, o seu nome vai acabar aparecendo. E nunca aceitar acordo, né, de lucro líquido sem especificar como, né, e quando os pagamentos serão feitos, né? O como são essas proporções que a gente já falou e o quando que são os prazos, né? Que aí fala assim, eu vou te pagar daqui 10 anos, né? Por exemplo. Então, é claro que é uma coisa absurda, mas, né, vai que. Então, é sempre observar essas coisas aí, né, nesses contratos aí. Tem uma coisa, né, que é importante a gente falar sobre marketing, né, aqui de uma forma bem superficial até, mas a gente vê muito todo mundo querendo sair fazendo o marketing por conta própria, né? Então, a gente vê aí certas preocupações aí, né? Então, aí fazer o jogador conhecer o jogo, né? Então, como que eu faço o jogador conhecer o meu jogo, né? Muitas vezes isso aí são através de posts patrocinados ou uma viralidade orgânica, se você consegue isso, né? Não é uma coisa fácil. Pois você quer despertar interesse do jogador, né? Então, se o objetivo for esse, pode ser uma concept art, informações do jogo podem ser úteis para isso, que é aumentar o desejo do jogador pelo jogo, então postagens visuais, informações um pouco mais aprofundadas, vídeos de bastidor, criar uma comunidade, né? E quando a gente quer aumentar o desejo do jogador pelo jogo, a qualidade é essencial, né? Então aqui é algo que, se você for fazer alguma ação nesse sentido, tem que fazer com bastante qualidade. Encorajar a ação, né? Aí é tirar o jogador de fato das redes sociais, colocar ele no jogo e, né, se o objetivo for melhorar a retenção,
promover conversas ali, né, entre desenvolvedor e comunidade, principalmente através do Discord, né, que está sendo cada vez mais utilizado nesse sentido, é algo que pode ajudar bastante, né, nisso. Então, todos esses objetivos aí são objetivos de marketing que a gente pode, né, e deve atentar quando está, né, procurando divulgar o jogo, né, e acaba olhando para isso, acaba sendo essencial aí nessa questão de marketing do jogo. Acho que essa parte aqui tá de bom tamanho, né? Vou retornar aqui para a Érica aqui para ir para a terceira parte, né? Aqui eu tinha mais algumas coisas aqui, mas a gente já está em cima do timing aí. Tem mais a terceira parte aqui, mas acho que o mais importante está descrito aí para vocês. Pode assumir aí, Érica. Tá mudo aí o microfone. Pronto. A terceira parte é sobre justamente essa questão das peculiaridades, né? Uma vez que a gente está trabalhando aí com a Sampa diversa, então se trabalha com a questão da diversidade, está trabalhando com jogos diversos. E é a questão do tipo, como publicar, né? Como publicar esses jogos, quais são as peculiaridades que a gente tem dentro desse cenário. A gente precisa entender como que é a comunidade gamer, né? Por mais que nós estamos assim dentro de um ambiente que, a princípio, né, a Sampa Diversa, ela vem justamente do intuito de oferecer um lugar seguro, né, para desenvolvedores que pertencem a essas minorias, né, sociais, que eles consigam, no caso, um espaço para desenvolver, para se conhecer. Então, eu vejo muito isso, né, já acompanhando ali a Women Game Jam, que aí a gente tem uma comunidade de meninas, né, mulheres cis, trans e pessoas não binárias, e como que o ambiente é completamente diferente de outros ambientes da área de jogos, que tem muito esse aspecto de competitividade, que é muito inerente à área, né, ao próprio produto que é desenvolvido, e também, muitas vezes, assim, aí que a gente tem uma questão meio patriarcado, né, em termos sociais, assim, falando, né, essa visão muito de patriarcado e tal. Qual é uma grande preocupação que a gente tem que ter? Saber que, muitas vezes, os jogos que eles estão trabalhando com essas temáticas diversas, eles não vão ter um respaldo muito amplo junto à sociedade, né? E principalmente a comunidade gamer, né? Por quê? Porque primeiro que a gente está trabalhando com o mercado indie. Então, quando é o mercado indie, a gente precisa realmente focar justamente no seu público-alvo, que foi algo que, inclusive, o Álvaro super levantou aqui também dentro dessa discussão toda. Aliás, eu acho que dá até para tirar essa tela aí, para a gente ficar um pouco maior aqui na tela e tal. O que acontece com a questão da diversidade? A gente muitas vezes tem essa questão de que tem que entender que a gente precisa fazer um produto, e tem muita gente que vende produtos, né, games, focados em nichos muito específicos. Nós temos alguns estúdios aqui no Brasil que trabalham com questão de erótico, questão de gêneros de jogos, né, específicos, questões raciais. Nós temos muitos, aqui no Brasil mesmo, estúdios que são especializados nisso. Então, vocês também precisam descobrir qual é a sua essência, o que você conhece. Isso vem muito, geralmente, do lugar de fala, né? Principalmente quando você está trabalhando com diversidade, que você precisa conhecer esse background, porque senão você está falando por outra pessoa, né? E essas narrativas, muitas vezes, elas precisam ser respeitadas. No entanto, não é só essa questão de respeitar essas narrativas, mas a gente precisa ter uma preocupação também comercial com isso. Qual é o objetivo que você tem com essa questão de lançar o jogo? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é atingir as pessoas, fazer uma mudança de comportamento social, você
no caso, educar as pessoas para algo? Qual é o seu objetivo? Né? Então, você precisa saber muito bem isso, porque, claro que você tem um público primário, e assim como a gente trabalha dentro da área de marketing, você acaba tendo públicos secundários também, e que eles podem dar uma visibilidade e, inclusive, voz para dentro do seu game, né? Para que o seu produto realmente resplandeça. Agora, uma coisa que, assim, é fundamental que se compreenda quando a gente está trabalhando com games diversos, é a questão de haters e trolls, assim, é uma questão de gestão de comunidade, é algo que a gente precisa ter uma preocupação muito grande quando está trabalhando com isso, que é a questão de gestão de crise. A gente sabe, né, inclusive aqui dentro da sociedade brasileira, que nós temos, né, rixas homéricas dentro de redes sociais, né, a gente vê Facebook, Twitter, inclusive nem só aqui no Brasil, a gente vê inclusive grandes líderes, né, mundiais sendo banidos dessas plataformas, inclusive por estarem causando, infringindo normas, né, da boa convivência ali dentro da comunidade. Nós temos uma série de casos, inclusive, de pessoas que trabalham junto a essas questões de minorias sociais e que são perseguidas, ameaçadas de morte. A gente vê desde políticos, né, o Jean Willis, por exemplo, que teve que se exilar fora, isso é recentemente, né, mas a gente também vê, por exemplo, outras coisas também que vão acontecendo, mesmo dentro da indústria de games. A gente tem um amigo jornalista que, por N posicionamentos dele, né, e trabalha também com games, mas trabalha bastante com viés político, também ameaças e tudo mais de morte e tal. Então, assim, são coisas que podem acontecer? Pode acontecer do seu jogo ser, de repente, banido de uma plataforma porque não se adequa ao conteúdo. Por exemplo, vou fazer games eróticos e vou subir, de repente, na App Store. E ali a Apple tem uma série de restrições em relação a 18+. Então, assim, vocês precisam também ter conhecimento sobre a temática, né? O que vocês estão abordando dentro do produto de vocês, e uma vez que vocês publiquem esse jogo, também ter um acompanhamento para a gestão dessa comunidade, né? Que são coisas que também são importantes. Então, algumas coisas, por exemplo, como banimentos dentro de redes sociais. Eu já vi alguns jogos que viraram discursos políticos, né? Dentro da Steam aqui no Brasil, época de eleição, teve um jogo que foi publicado e que estava agredindo minorias sociais, e aí a gente teve um movimento tanto de pessoas pontuando muito o jogo, quanto também de pessoas acionando lá o banimento desse jogo dentro da plataforma. A gente precisa também fazer um acompanhamento de aonde o seu público está. Até por ele ser um público mais de nicho, muitas vezes a gente precisa entender em qual plataforma que ele está alocado. Já existem alguns estudos aqui no Brasil, por exemplo, que a itch.io é muito utilizada para um público LGBT, mas feminino. Então, lésbicas geralmente publicam games, né, ou estúdios que trabalham com essas temáticas, trabalham bastante nessa plataforma. Então, também, todo esse estudo, ele precisa ser feito. E isso daí acaba se justificando a questão de por que ter uma publisher. Porque a publisher, ela vai fazer o quê? Ela vai te dar todo o amparo, geralmente, né, o amparo legal, para que você, game dev, você, estúdio de games, você simplesmente faça aquilo que você faz de melhor, que é desenvolver o jogo, né? Criar e desenvolver o jogo. A publisher, ela vai dar essa visão comercial, da onde está o seu público e tudo mais, mas ela também vai te dar esse amparo, né? Um amparo de mercado, um amparo mercadológico, de marketing, mas ela te dá um amparo jurídico também, e um amparo de caso tenha alguma gestão de crise, né, provocada, seja por uma plataforma, ou seja, porque a publisher já vai, a princípio se tem, né, a ideia de que a publisher estudou a plataforma para escolher ela para que você publique o seu jogo, mas que também a questão de todo o amparo de uma comunidade, fazer essa gestão de crise, né, ter a
as palavras certas, porque a gente não pode entrar no mérito de sair, uma vez que a gente está dentro do mercado e tentando ter uma visão profissional, a gente não pode entrar no mérito de ficar brigando com as pessoas online. Então, aquilo que o Álvaro estava falando sobre a questão de marketing, quem vai fazer, geralmente é a publisher que faz, é a publisher que tem esses investimentos e ela trabalha o investimento de marketing para que se obtenha um melhor retorno do investimento. Isso é a essência do marketing, para que você tenha lucro, para que você consiga ter capital de giro, reinvestimento dentro do jogo, desenvolver novas fases, né? Então, essas questões todas, né, elas são importantes de serem conversadas. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, muitas vezes o pessoal que vem de estúdios indies tem muito essa questão do tipo, a minha narrativa, ou piadas internas, ou coisas de grupos muito restritos, né, de experiências com, por exemplo, no seu ambiente universitário e tal, e que às vezes essas coisas elas não são compreendidas para além desse público. Então, assim, essas situações eu acho que é importante que vocês tenham noção de que vocês precisam ter uma visão realmente de mercado, uma visão de como atingir um público que tem que ser mais amplo, porque se ele não for mais amplo, não é todo mundo assim que vai saber do seu jogo, que vai acessar a loja, e todo mundo que acessar a loja que vai necessariamente fazer essa conversão, né, que vai fazer essa compra. E isso daí também é algo que, como a gente está trabalhando com minorias, e essas minorias, muitas vezes, elas não têm tanto dinheiro e tudo mais, então, para monetizar, às vezes, fica muito difícil. Por isso que a gente, dentro da publisher aqui da Dixel, a gente acaba trabalhando com essa questão de marcas socialmente responsáveis, porque a gente entende que você trabalhar com um jovem periférico, com pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres, geralmente, se você vai olhar a escala de rendimento dessas pessoas, elas ganham salários menores, né, do que homens brancos, héteros e tudo mais, por exemplo. Então, o que acontece com isso? Você precisa saber que ela vai ter outras prioridades, porque ela vai ter um dinheiro mais curto. Então, esse investimento que a gente tem, que vem muito do nosso background, inclusive de formação publicitária, vem justamente nesse sentido, para que marcas se engajem, para que a gente consiga aumentar o público-alvo, né, para que a gente consiga ampliar esse público, para que o desenvolvedor ele realmente tenha esse investimento, né, ele tem o retorno do investimento do tempo de desenvolvimento, né, então o nosso trabalho acaba sendo bem diferente do que as publishers costumam fazer, porque a gente tem um cenário bem diferente, a gente trabalha com um público de segmento de nicho. Então, isso daí, basicamente, assim, a gente passou algumas instruções gerais aí para vocês. A Amanda aqui está chamando a gente, dizendo que a gente está chegando aqui no horário das perguntas, então, chamar a nossa hosting aqui, era isso. E a gente fica aberto aí para as perguntas de vocês. Obrigada. Ai, gente, essa apresentação foi maravilhosa. Tantos dados, tantos números. Teve até um comentário aqui que eu vou puxar, que representou muito eu nessa live. Esses números super informativos, eu não tinha a mínima ideia. Eu tinha uma noção de que, assim, o itch.io, por exemplo, não cobrava taxa, e que a Epic Games tinha chegado, né, para arrebentar, como o Álvaro falou. Mas, nossa, muitos dados muito legais, gente. Vocês estão de parabéns, ó. Tô falando, gente, eu sou fã desses dois, sempre trazem informações boas pra gente. Então, vocês têm mais alguma coisa para adicionar para poder fechar? E aí eu puxo para as perguntas ou não? Acho que a gente já pode ir para as perguntas. Beleza, então. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o início. Eu já vi uma pergunta aqui do Vitor Alva. Vou mandar. Deixa eu me tirar aqui para não ficar tão... Aí você some, Amanda, volta. Eu fico aqui no cantinho. Amanda, volta, poxa. Mas então, vocês querem que eu leia? Fica à vontade. Então, beleza. Eric e Álvaro, sou sound designer e vejo que em alguns jogos a trilha sonora extrapola os limites do jogo e fica super famosa. A publisher tem algum cuidado especial com a parte de trilhas? Sim,
tudo que compõe assim, Vitor, tudo que compõe o jogo é vendável. Tudo, tá? Então, o personagem, ele pode ser licenciado. Então, por exemplo, uma das regras de negócio nossa um personagem, muitas vezes a gente vê um bom personagem no jogo, a gente quer que esse personagem seja utilizado em produtos licenciados. Não necessariamente do jogo inteiro, mas esse personagem que é interessante. A trilha sonora, ela também pode vir a ser trabalhada enquanto segmento. Então, cenário, narrativa, muitas vezes bordões, de repente, tudo que compõe a obra, né, que é o jogo, ele pode ser assim, ele pode ser monetizado, tá? Então, isso aí faz parte. A gente não necessariamente tem somente o jogo. É algo que a gente pensa em tudo que o compõe. Faz parte tanto código, a parte de monetização, trilha, e aí vai. Sim. Massa. Vou puxar outra pergunta aqui também do Vitor Alva. Érica, você acredita que as desenvolvedoras terão a preocupação com a audiodescrição? A audiodescrição. Não sei mais conjugar feminino e masculino. A audiodescrição dos jogos, pensando na inclusão de pessoas cegas com baixa visão, etc. Ai, meu Deus. Acho que é algo assim que está cada vez mais em voga. A gente viu o The Last of Us com uma preocupação absurda em relação à acessibilidade, né? Eu acho que o Álvaro também pode até complementar algumas coisas, mas a gente já está vendo, até mesmo dentro do ambiente universitário, uma preocupação cada vez maior com esses públicos. E a gente percebe que jogos mainstream pouco ainda abordam isso, e os jogos independentes tão pouco. E acho que isso daí é super necessário, né? Porque quando você pensa em acessibilidade, você está dando autonomia, né? Eu vi algumas situações assim, a academia é muito interessante porque, a princípio, é um ambiente que te propõe inovação. E eu lembro de um grupo que estava tentando fazer um jogo que pessoas que eram tetraplégicas conseguissem jogar. Uma pessoa que é tetraplégica, basicamente, ela tem os movimentos faciais. E nós temos hoje já uma série de aplicativos, tipo um Snapchat da vida, que se você manda um beijo, sai um determinado efeito lá no filtro e você pode gravar. Essas questões de interação homem-computador, né, de IHC, elas já são possíveis em várias outras tecnologias simples e elas podem ser adaptadas também para os games. E acho que isso daí não é mais nem tendência, a gente tem uma urgência com esses produtos, até porque, se a gente for pensar, pessoas cegas, né? A gente vai olhar alguns percentuais em relação a pessoas com deficiência aqui no Brasil. Claro que você tem diferentes graus, né? Que pessoas que enxergam cores trocadas, pessoas que enxergam embaçado, pessoas que enxergam bem de longe, de perto e tal. Tem uma série de situações, mas a fatia, né, de problemas visuais, é a maior fatia de pessoas com deficiência, de PCDs no país. Então, assim, só no país. Então, tem um mercado absurdo aí para ser explorado, né? Então, do mesmo jeito que a web já vem adaptando muitas coisas, é importante também para os jogos. Só que isso é custoso, nem todo mundo sabe trabalhar ainda com jogos aqui no Brasil, mesmo estúdios de áudio, quanto mais de audiodescrição. Então, a gente ainda tem uma indústria pequena que vem se especializando, mas que existe essa demanda de consumo, com certeza existe. Álvaro, não sei se você quer complementar. É uma área que a gente vê que nasceu, né, no ambiente acadêmico, né, a pesquisa, principalmente em relação ao que diz respeito, né, a PCD, né, e tudo que está embarcado nesse universo. A gente vê muita coisa saindo agora da pesquisa, que ficou um tempo ali, né, na pesquisa acadêmica, e agora isso está virando realidade em jogos independentes. É claro que eu acredito que vão surgir, e isso é um mercado bem aberto ainda, mas eu acredito que vão surgir até estúdios especializados especificamente nisso. Então,
fazer jogos, né, para esse público. Então, eu acho que é mais do que só uma tendência mesmo, né? Claro que você vê essas preocupações em The Last of Us, pode falar assim, é uma tendência, mas não é, né, não é simplesmente tendência, né? É uma necessidade de atingir um mercado, né? De levar o game para um outro público, né? Para um outro alcance aí. E a gente tem algumas demandas também, assim, só complementando, assim, de outras áreas que precisam de games. Não é necessariamente, o game ele não é simplesmente um recurso multimediático de diversão. É claro que ele funciona de uma maneira muito acessível, divertida, para que você aprenda algumas coisas. Mas é interessante, assim, a gente vê uma demanda muito grande de EAD, né? Vocês viram durante o ano passado, essa questão da pandemia e tudo mais, né? Como seria muito interessante isso, né? Desenvolver mais jogos com esses conteúdos. Imagina um material de história, tudo que dá para desenvolver, de história do Brasil. A gente quase não vê essas coisas, quase não vê essas temáticas. E são coisas assim que, tipo, toda a escola tem esse material e que a gente deveria já ter alguns jogos com isso e que isso com certeza seriam monetizados. Tem grandes grupos educacionais que poderiam vir a comprar isso, porque são matérias que caem em Enem e tudo mais, né? Mas também, dentro da área, por exemplo, a área da saúde, a gente vê uma demanda cada vez maior para se trabalhar com essas especificidades, tanto para melhorar a condição, ou para explicar alguma coisa para o paciente, quanto para a família e amigos. Né? Então, o jogo, ele meio que pode amenizar, né? Por exemplo, simuladores e coisas do gênero, eles podem amenizar toda essa preocupação, né, que a gente tem. Vejam a ciência, o quanto está sendo contestada hoje em dia, e através de um jogo, por exemplo, vacina, sabe? Essas taxas aí que saíram da vacina do Butantan ontem, quantas vezes tiveram que ser ditas, né, os 50%, 78%, 100%? Quantas vezes, né? Explicando esse beabá. Isso dá para se fazer com o jogo? Claro que dá, até porque o jogo tem vida, né? Então você consegue trabalhar, tem perda de energia, que você pode simular uma pessoa doente, tem todas essas situações, e a vacina ali. Dá para fazer um jogo? Claro que dá. Então, são coisas que a gente precisa estar atento, que o jogo, ele pode ser tudo pode virar narrativa aí para jogo. Amanda, você está sem som? Eu mutei o meu microfone manualmente. Eu falei que ficou muito legal esse comentário, essa resposta para o Vitor. O Vitor até está agradecendo todas as informações. Valeu. Muito bom, muito útil. Bom para refletir também, né? Vai que dá ideia. Ainda mais com essa parte da vacina, é muito recente isso. Pois é. E... Vira jacaré no final, né? Ali, ó o Anderson ali. O Lacoste. Então. Teve vários comentários maravilhosos. Ai, gente, que é maravilhoso mesmo. Querido Pedro. Ó, elogio já, ó. Muito legal a palestra, achei muito bacana, principalmente para quem quer publicar jogo feito na SD. É verdade. Ó, o pessoal está perguntando sobre se vai liberar a palestra ou não. Assim, de nossa parte, tranquilo, pode deixar liberado. Assim, até a gente acha que ok, pra gente é ótimo, assim, essa é a troca, né? Queria fazer um comentário, desculpa, em cima do comentário ali do Anderson, que a gente, lógico, né, a gente está falando sobre a publicação e o objetivo de qualquer Game Jam é sempre você desenvolver, né? Mas eu acho que é importante a gente sempre lembrar isso, né? Assim, tem muitos jogos legais e com muito potencial que nascem nas Game Jams, né? Verdade. E a Game Jam, né, principalmente você pensando em casos como né, as sedes inclusivas da Global Game Jam, quando você tem uma Women Game Jam, a Game Jam Plus, então são, né, para quem viveu uma época
né, como foi o meu caso ali, né, de muito tempo atrás, mas que as sedes eram essencialmente, né, assim, homens que estavam ali desenvolvendo e que isso tornava uma área muito fechada aos outros, né, desenvolvedores, desenvolvedoras, enfim, e eu acho que essas iniciativas, no fim, elas acabaram fazendo surgir oportunidades que a gente não veria se não houvessem sedes inclusivas, né? Eu acho que, assim, né, é um papel essencial, né? Isso esse trabalho é necessário, né? Ainda é necessário, mas eu acho que a gente precisa, né, ter essa consciência e vendo, né, alunos e alunas que entram, né, na faculdade. Quando eu comecei, em 2010, eu comecei com 40, eram alunos, eram homens, né, na sala. E hoje eu tenho, né, uma sala, por exemplo, que a maioria é de meninas. Então, que você não via isso, né? Essa foi a primeira vez que isso aconteceu, mas eu acho que essas iniciativas, elas acabam abrindo essas possibilidades, e a gente precisa olhar com olhos, né, atentos a isso, porque não é só porque a gente quer, né, aqui como eu falei, a gente está falando de publicar e ganhar dinheiro, mas a gente quer, de fato, incluir, né, e ter mais pessoas desenvolvendo e fazer os jogos alcançarem mais pessoas também. E isso daí até se estende, né? A sala dos professores, assim, para mim é uma coisa, assim, do tipo, você encontrar mulheres, encontrar gays. Agora a gente está começando a ter alguma representatividade nos quadros, mas não tinha, né? Eu comecei em 2011 na área de jogos, lecionando, né? Em 2008 eu abri o estúdio. Eu ia nos eventos, até eu falo, o banheiro feminino sempre está vazio, né? É comum isso. Hoje a gente vai, tipo, né? O Big não teve, né, na edição passada, foi online, mas na última edição, em 2019, tinha drag lá. Maravilhoso isso. E tem que contar essas histórias, né? Tem que repercutir isso também, né? São formas que a gente tem do tipo de marcar presença. A gente sabe que ainda o mercado é 1/5, por exemplo, de desenvolvedoras, de mulheres, e que a maioria não está na área de programação, mas a gente sabe também que hoje em dia a indústria também está virando, né? A programação está cada vez mais se automatizando de alguma maneira, se tornando mais fácil, acessível, e outras áreas estão sendo mas a gente tem que ter um olhar mais atento. Então, essas coisas todas, assim, eu acho que também esse cenário está muito convidativo, justamente para essa questão da diversidade, assim, que a Sampa Diversa está super de parabéns. E mais do que ficar pensando em público LGBT, mulheres, negros, mas se pensar também nessas pessoas, PCDs, né, as pessoas com deficiência, com neurodiversidade, né, essas pessoas também de baixa renda, porque isso é importantíssimo, né, nós somos um país pobre, né, nós temos aumentando a linha de pobreza aí, e tem muita gente com potencial, né, a gente vê até dentro de sala de aula, numa faculdade pública, numa cidade como Carapicuíba, que muita gente mal e mal tem recurso, acesso à internet, as pessoas conseguem desenvolver jogos muito bacanas, muito interessantes. Então, assim, né, e a gente está vendo até uma tendência agora de pessoas de terceira idade desenvolvendo jogos. Isso é incrível também. Então, eu sou super favorável, nós, né, na Dixel, nós somos super favoráveis a isso tudo, assim. Acho que tem mais uma pergunta do Vitor aqui, né? Nossa, que massa, eu não sabia isso da terceira idade. Muito legal. Sim, o pessoal está entrando, porque não deixa de ser diversidade também, né? Uma questão de faixa etária, né? Com certeza. Deixa eu ler, então. Eric e Álvaro, vocês são super conscientes. A Dixel tem a proatividade de dar ideias... a Dixel tem a proatividade de dar ideias para estudos desenvolverem os jogos? As Game Jams, né? A gente costuma fazer muita mentoria, né? Justamente para isso, né? Pega o início do projeto, né?
Agora a gente vai ter a mentoria, inclusive na Game Jam, né? O Álvaro vai cuidar mais de game design e eu vou cuidar da parte de marketing. Então, ele é essa parte mais de criação e tudo mais. Quer falar aí um pouco, Álvaro? Essa questão de ideia, assim, acho que renderia até uma outra palestra, talvez, né? Porque eu particularmente tenho uma visão meio, sei lá, meio anarquista, talvez, de como sair a ideia do papel, mas no sentido de que a gente olha muito para ter ideia, a gente olha muito para aquilo que já existe, né? Para a referência do que já existe. E de repente, tudo o que existe, né, se a gente for imaginar que tudo que existe, né, principalmente numa área como game, foi criado de uma forma, né, meio equivocada, vamos dizer assim, se você tem um histórico meio equivocado, tipo, principalmente do que são os gêneros de jogos, por exemplo, que eu vejo de uma forma bem radical, né, a maneira de trabalhar isso. Mas assim, né, para resumir, eu acho que a gente, claro, né, a gente tem essa proatividade, né, tá no nosso DNA isso, mas assim, é fácil até você pensar, se por exemplo você fala, existe gênero narrativo, gênero audiovisual, tipo de gameplay, tipo de câmera. Então, quando você, né, se você separa essas coisas e você começa a criar a partir disso, você tem uma outra visão, né? Porque nem o FPS, muitas vezes, não é um gênero, se você for ver. Um FPS é uma gameplay shooter com uma câmera em primeira pessoa que pode ser um jogo de ação com uma temática alienígena, por exemplo. Então, quando você separa, né, essas coisas para depois querer juntar, você entende que tem milhares de possibilidades para você criar. Então, uma temática é uma dessas coisas, mas você vai criando narrativas, criando ideias, né, muito a partir disso, né, e eu acho que essa é uma das coisas que a gente deixa um pouco de fazer, porque a gente fica preso a achar que, né, os gêneros, conforme eles estão aí, né, estão consolidados, eles são esses e acabou. E você tem que criar um FPS, por exemplo, e não é isso. Você tem que criar um gênero que não existe, né, com uma temática que é pouco abordada, com combinações que não foram pensadas, né, e é aí que surgem essas ideias aí. E tem também a questão, né, de que a gente, além dessas mentorias, né, que a gente também acaba fazendo nessas game jams, né, nesse ano agora tem a Diversa agora, ano passado teve a Women Game Jam, a gente teve, me ajuda aí, a Game Jam Plus, né, que a gente participou de várias filiais ali, Global Game Jam, a gente vai participando de um monte, assim, a marca da Dixon, inclusive nós somos convidados, agradecemos muito o Anderson, né, pelo convite de participar da Diversa, que tem tudo a ver, né, mas também a gente pretende lançar os cursos justamente para atender essas demandas, né, que às vezes uma live ela não consegue contemplar o tempo, né, a gente vai lançar esses cursos justamente com essas temáticas, né, para que a gente consiga, porque muitas vezes é difícil ter agenda, com tanta coisa que a gente precisa fazer, ter agenda para dar um atendimento mais personalizado. Então, nós já estamos desenvolvendo esses cursos junto com a Trilha da Educação e a Deboche Produções Audiovisuais, que são 2 parceiros nossos, né? Já estamos em fase de edição de um dos cursos, e nós também pretendemos lançar junto com esses cursos, para quem tem alguma questão pontual com o seu jogo, o seu estúdio, nós vamos fazer também a oferta de consultorias, para que a gente consiga se dedicar, né, tanto um bate-papo, até mesmo uma análise de um jogo, né, com umas consultorias um pouco mais específicas, a análise de um jogo para trabalhar melhor essa parte mercadológica, né, que é algo que precisa ser trabalhado na parte que eu tinha mostrado lá do
do fluxo da empresa, que a gente trabalha com análise e planejamento, que são duas coisas essenciais, porque para você publicar um jogo, você já precisa ter essa parte ali muito bem resolvida. Então, isso acaba facilitando, inclusive, o foco do negócio, né, que a pessoa pretende atuar, no que atuar dentro da área de games, como o Victor estava falando sobre essa questão de ideias para estúdios de jogos. Mas veja muito seu background, sua história, o que você gosta, porque não adianta a gente também ficar dando ideia assim do tipo, faz esse jogo 3D, mas você só tem gente que trabalha com 2D, você também precisa saber conhecer a sua equipe, conhecer os seus gostos, suas habilidades, para conseguir adequar tudo, né? A parte de técnica, a parte de conteúdo, a parte de monetização de público, então a gente precisa ter esse conhecimento. Muito legal. E eu peguei aqui um comentário que eu fiquei de colocar na hora, mas eu não queria atrapalhar o fluxo de vocês. Mas quando vocês estavam comentando sobre essa questão de perfil de nicho, teve esse hate gigante mesmo na Abby. Muito triste, porque ela é uma personagem maravilhosa. Pelo menos pra mim, adoro a Abby. Não sei se vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso, mas eu achei pertinente isso daqui. E mais... Tô ouvindo vários elogios. Eles explicaram tão bem que acabei sem dúvida nenhuma. A Nayara tá chorando. Tô chorando. Eu cheio de gente conhecida aqui, né, no chat, né, a Luísa, Thiago, querido. Tem um clube aqui, né, o próprio Anderson, a Pan, né, Pan super ocupada, a Pan tá aqui também, do Eduardo da Graça, imagina, gente, maravilhoso, assim, audiência super ilustrada. Todo mundo também te adora, adoram vocês dois. Mas Victor é isso, Alva gente. também virou fã. Pois é. Mas é isso, gente. Se ninguém aqui tiver mais comentários, se vocês aí, telespectadores, não tiverem mais nenhum comentário, a gente vai encerrando. Não sei se vocês querem fazer mais adicionar mais alguma coisa. Vou dar um espacinho para vocês aí. A gente agradece muito, né, o convite, né, a tua mediação também, Amanda, o convite do Anderson, a gente está muito feliz de participar. Se vocês tiverem a oportunidade, né, de participar aí da Sampa Diversa, né, inscrevam-se, né, que estava cheio de chamadinha aí durante a transmissão. Nós faremos mentoria, né, o Álvaro fará mentoria de game design, eu farei mentoria da parte de marketing. Então, por favor, né, participem aí, porque eu acho que precisa se consolidar como uma sede forte, né? E ainda mais essa questão de ser online, isso super favorece para que se tenha um grande grupo. É isso que a gente espera também, né? Então, como a gente já está mais tempo nessa indústria, a gente já está aqui com a nossa cara já mais na cara tapa, né? Na linha de frente disso, a gente já teve essas questões de haters, essas questões de trolls, essas questões todas, a gente acaba tirando de letra, porque a gente está acostumado com isso, e é com que a gente gosta de trabalhar, e é o que a gente acredita, que a gente pode fazer diferença. Então, ficamos muito felizes na Dixel de ter essa questão de diversidade contemplada, estar dentro da Diversa a partir de um convite como empresa apoiadora. Obrigada mesmo pela oportunidade. Que bonitinho. Bom, eu também só agradecer o convite, a oportunidade, né? A gente já falou no início, mas é um privilégio, né, de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, né, de alguma maneira, né, tá aqui complementa aquilo que a gente faz diariamente, né, aquilo que a gente gosta de fazer. Então, só, né, gratidão aí para todo mundo que comentou aí no chat, você, Amanda, que moderou aí a nossa conversa aí. E agradecer todo mundo pelo convite também. E gente, super deixar o jabá também, né? Sigam a gente, né? @DixelPublisher e também site dixel.com.br, Dixel com YX, DYXEL, Dixel Publisher e Dixel.com.br.
Obrigada, Vou desculpa. botar até aqui, ó. Não, sem problema. Ajudar no jabá. Maravilha. Tá certo o arroba? É Dixel Tá Publisher. certíssimo. Esse mesmo. Massa. É só para fechar o fã-clube de peso aí. Thiaguinho é maravilhoso. Esse daí foi um dos meus melhores alunos de games da vida. Olha menino só. aí vale ouro. Oi. Fã-clube bom, com aluno, ex-aluno bom, né? Então, só sucesso, gente. Adorei. E é isso. Muito obrigada novamente a Érica, o Álvaro. Foi muito instrutiva e maravilhosa essa live de hoje. Como o Vitor falou mais cedo, mais palestras, né? Eu mesma, toda vez que eu tô no evento com a Érica e o Álvaro, eu sempre busco dar aquela entradinha nos canais, porque é tudo online, né? Então, canal do Discord. E aí vou parar para ouvir, né, ganhar mais conhecimento, sempre tem espaço para aprender, então eu estou sempre procurando por oportunidades. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Agradeço em nome, meu nome, né, Amanda, em nome da Sampa Diversa. Somos muito gratos de ter vocês aqui. E é isso, gente. O Thiago, meu Deus, eu tô vermelha. E obrigada pela presença de vocês aí interagindo. Muito obrigada, gente. Vou tirar vocês aqui rapidinho só para fechar. E um beijo e um queijo para vocês dois. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Então, é isso, pessoas. Deixa eu trocar aqui as coisas. É isso, pessoas. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Como já apareceu nos comentários, a Érica falou mais cedo, essa live aqui vai ficar gravada. Algumas outras não ficaram e não vão ficar por questão de privacidade da empresa, ok? Mas essa aqui em questão vai ficar gravada, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, ter aquele acesso a essas informações todas muito legais. E é isso. Quem não se inscreveu ainda na Sampa Diversa, aqui embaixo, minha gente, ó, inscrição, link da inscrição na descrição do vídeo. Muito obrigada pela presença de vocês e vejo vocês mais tarde, porque daqui a meia hora tem outra live logo mais. Beijo, queijo para todos vocês e tchau, tchau, gente.